Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos os eleitos do Senhor. E hoje eu queria fazer uma análise, é um vídeo que faz tempo que eu gostaria de ter gravado, analisando hinos e louvores, porque nas igrejas aí eles dizem, todos eles concordam com isso, eles ensinam, embora não pratiquem, eles ensinam que tudo a gente tem que analisar. Aliás, parece que foi Paulo que disse isso na carta aos Tessalonicenses. Examinai tudo e retende o que é bom. Então tudo a gente tem que conferir nas escrituras, né? Tudo a gente tem que conferir nos escritos. Mas já que nas igrejas por aí eles não fazem isso, até porque se fizerem, se alguém quiser conferir a pregação de um pastor, um estudo bíblico que seja ministrado nessas igrejas, pode dar confusão, pode não dar em nada, a pessoa pode se decepcionar, pode se aborrecer, porque sempre vai prevalecer a palavra do líder. Afinal de contas, se uma igreja tem um pastor que é doutor em teologia, doutor em divindade, bacharel em teologia, professor de grego, de hebraico, então, a palavra do pastor é quase que inerrante. Não são os escritos que são inerrantes, é a palavra do líder. Então, se alguém ousar fazer isso, ele talvez prontamente vai ser rebatido, combatido e vai sofrer retaliação. Coisas do tipo, alguém pode dizer, mas como que você ousa querer corrigir o nosso pastor, né? Muitos chamam o pastor de anjo da igreja. Olha, ele é o anjo da igreja, ele é um ungido de Deus. Então, aí com esse pensamento, com essas ideias, é quase que uma falha, é quase que um pecado alguém querer confrontar algum ensino, alguma pregação, alguma doutrina que esses pastores ensinam, não é? Mas, ainda reforçando um pouco mais, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu já repeti isso várias vezes em outros vídeos, o próprio apóstolo Paulo foi pregar na cidade de Bereia e diz que na cidade de Bereia aconteceu uma coisa muito interessante, uma coisa inédita, que até então nunca tinha acontecido. As pessoas na cidade de Bereia abriram as escrituras para conferir se o que Paulo estava falando estava de acordo com os escritos. Então é isso, é simples assim. E Paulo não ficou nem um pouco ofendido com aquilo. Paulo não se aborreceu com aquilo. Por quê? Porque Paulo era um pregador da verdade. Paulo foi o arauto da graça, do Evangelho da graça de Deus. Então, e quem é de Deus age assim mesmo. Você pode conferir os ensinos, porque a gente fala as referências, né? A gente cita onde está escrito, onde não está escrito, o porquê, porque no sistema religioso não, repetimos, não tem espaço para você contestar. Ou você chega lá e fala amém, ou então vai embora, né? Sai daqui, vai para outro lugar, porque aqui é assim e você tem que se amoldar àquele lugar e àquele ensino. Mas nós que temos a mente de Cristo ativada, e para isso, para nós já não é problema nenhum, porque nós já aprendemos a prestar a Deus um culto racional, conforme diz Romanos 12, né? Pensar, raciocinar, usar a inteligência, o pensamento. Muito bem. E quando se fala de louvor, de hinos evangélicos, o que ocorre hoje é que essas gravações aí do movimento gospel estão lançando muitos sucessos. Sucessos. Então se torna moda. É uma coisa que ninguém para ouvir e prestar atenção na letra. O que está sendo dito? O que está sendo afirmado naquela música? Ninguém para. Por quê? Porque é uma novidade, lançou. Tem grupos e cantores aí famosíssimos, riquíssimos. Né? Estranho, né? Eles enriquecem louvando a Deus. Nunca vi isso na minha vida.
Na Bíblia, em lugar nenhum tem isso. Que alguém tem enriquecido, que alguém ficou rico, porque é um ministro de louvor, como ele diz hoje, né? Mas tudo bem. Então, as pessoas não analisam a letra para ver se... lançou uma música, começa uma grande igreja aí, pega numa na outra, pronto, o camarada divulga, jogou aí na internet, pronto, jogou nas redes sociais, pegou, então é moda, é modismo. Os louvores que circulam para aí, né, nos redutos evangélicos, o que acontece? São modas, é modismo. É uma música bonita, linda, mas será que está falando a verdade da graça de Deus? Por exemplo, tem um aí que já tem bastante tempo que foi lançado, há algum tempo, né? Aquele lá que diz, como Zaqueu, eu quero subir. Aí o cara fala, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha... E por aí vai. Então, o que eu queria analisar nessa música é o seguinte. É como Zaqueu, né? Por exemplo, ele começa a falar. Zaqueu, esse episódio com Zaqueu, que encontrou Jesus, Jesus encontrou Zaqueu, entrou na casa dele, está no livro de Lucas, né? Parece que é capítulo 18, não lembro bem. Mas é uma passagem bíblica, mas no livro de Lucas, que é o evangelho da circuncisão, que Jesus veio sobre a lei. Ali está se vivendo a lei ainda, né? Então, Jesus veio trazer a graça é a verdade. João, capítulo 1, verso 17. Mas a graça não pôde ser estabelecida enquanto Jesus estava aqui, né? Como homem. Depois que ele foi crucificado, depois que ele ressuscitou, então a graça foi estabelecida. Então, para começar, como Zaqueu eu quero subir. Já é uma comparação que já não tem nada a ver. As pessoas estão querendo voltar para antes da cruz. Toda vez que alguém quer fundamentar doutrina e ensino em Mateus, Marcos, Lucas e João, você está querendo voltar para antes da cruz. Nós somos depois da cruz. Nós somos do ministério do Espírito. Nós vivemos o evangelho da graça de Deus. Não tem nada a ver com antes da cruz. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não servem mais para nada? Serve. Tem muitos exemplos ali, muita coisa boa. Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus falou ali muita coisa proveitosa que serve para nós até hoje. Agora, você não pode montar corpo de doutrinas aí em cima desses. Porque era da lei. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Jesus veio sobre a lei, debaixo da lei. Está lá em Gálatas. Afirma isso, Paulo afirma isso, né? Muito bem. Então ele diz, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas como que nós vamos falar isso para Deus, como vamos falar isso para Jesus, se nós somos o templo do Espírito? Se o Senhor Jesus habita em nós. Como Paulo falou em Gálatas, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, como é que eu falo? Entra na minha vida, entra na minha casa. Nós somos a igreja, nós somos o templo, e onde nós estamos, Jesus está, porque o Espírito de Cristo está em nós, habita no nosso espírito. Então é um negócio que não faz sentido, mas virou sucesso, é uma música bacana, citou uma passagem bíblica, então aí o pessoal toca para frente, não é? Agora outro também, que esse é mais recente, que diz assim, vem me visitar hoje aqui, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. E também é a mesma coisa, vem me visitar. Gente, o Espírito Santo não visita ninguém na graça. E nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Por que ministério do Espírito? Porque agora o Espírito de Deus habita nos eleitos de Deus. Na face de toda a terra, nos 4 cantos da terra. Onde tem um eleito de Deus, o Espírito Santo habita ali. E como é que eu falo para vir me visitar? Não tem isso. Ele foi derramado, o derramamento do Espírito, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não é? E ali nasceu oficialmente a igreja do Senhor na terra. Irmão,
ali foi derramado o Espírito e não tem nenhum relato no Novo Testamento dizendo que o Espírito Santo tenha se retirado, se afastado de alguém. Não existe isso na graça. Aí, porque alguém pode falar, mas lá no Antigo Testamento, o rei Saul, o Espírito Santo se afastou dele, se retirou dele e tomou conta da vida dele um espírito mau da parte do Senhor. Não, esse é o Antigo Testamento. Isso aí não é graça, é lei, é debaixo da lei. Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora é ministério do Espírito. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Então, no Antigo Testamento podia ter isso. O Espírito Santo se afastar de alguém. Agora, na graça, com o derramamento do Espírito, como foi no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo e a partir daí os filhos de Deus nascem cheios do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai se retirar? E uma pessoa, um frequentador de igreja denominacional, ele fica muito confuso. Porque a gente fala assim, o Espírito Santo jamais se afasta da vida de um eleito. Ah, mas se a gente pecar, aí já vem com a questão do pecado, que é outro problema, né? Porque a gente lê as cartas de Paulo, hoje mesmo aqui em casa nós lemos a carta aos Colossenses, e todas as cartas de Paulo, como é que ele fala para a igreja, como que Paulo se dirige a todas as igrejas, todas as cidades para as quais ele endereçava suas cartas. Paulo falava, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos santos que estão em Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, apóstolo de Deus, tal, aquilo lá, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão na Macedônia, aos santos que estão em Éfeso. Então, se nós somos santos, é porque somos santificados, fomos santificados por esse Espírito Santo, separados para Deus, cheios do Espírito, e não temos mais pecado. Mas nós somos santos, nós não somos mais pecadores. Agora, se você vai nessas igrejas aí, chega lá, a primeira coisa que ele vai falar que nós somos pecadores, que nós somos... Então está contradizendo. Isso é que é se opor, isso é que é ser Satanás, opositor, adversário, né? Você está contrariando o que a palavra da graça diz. Que Paulo se dirige às igrejas, aos santos. Ele sempre usou essa expressão. E ao contrário do que as igrejas falam hoje. Então, como que esse Espírito Santo vem nos visitar? Não tem isso. Ele vem, visita e vai embora. Paulo perguntou para os Coríntios, capítulo 6, né? Capítulo 3, parece também, ele fala, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Parece que a pergunta atravessa os séculos e chega até nossos dias. Esses frequentadores dessas igrejas aí, parece que eles não têm consciência disso. Eles não sabem que eles são o templo. Mas eles preferem acreditar na palavra de homens, de teólogos, e frequentar templos feitos por mãos humanas todos os domingos, com a Bíblia na mão, mas a Bíblia que eles não examinam, que eles não têm liberdade para aprender com esses escritos. Então, nós somos o templo. E o Espírito de Deus não visita nós, não. Ele habita, convive e jamais se apartará de nós. Não é? Em terceiro lugar, todo e qualquer hino que fala da vinda de Cristo. Só para citar um aí, tem no Inário aí, parece que tem na harpa cristã, no cantor cristão, e esse hino aí famoso que diz, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Pois é, há séculos aí, esses evangelhos estão cantando esses hinos, entoando como adoração a Deus, como louvor a Deus. Faz parte do culto deles, né? Mas qualquer e todo hino que fala de vinda de Cristo está fora. Porque Jesus disse que viria breve e ele não disse que viria séculos depois da sua primeira vinda. Ele não disse que viria para o mundo inteiro, ele não disse que viria para o mundo dos gentios.
Ele veio para o mundo dos judeus. Está bem claro lá, Mateus 24. Verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E João 14 ele ensinou: não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas voltarei para vós outros. Vou preparar-vos lugar. Ele estava falando com quem? Com os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E ele cumpriu. E todas as vezes que o Novo Testamento fala da vinda de Cristo, fala sempre assim, breve. Apocalipse 1:3, Apocalipse 1:7, Apocalipse 22, né? Mateus 24, Lucas 21 e por aí vai. Sempre breve, já, seria rápido. E além do mais, todas essas coisas já falamos em outros vídeos, ele disse que pessoas que estavam vivos quando ele foi julgado, crucificado, algumas pessoas estariam vivas para presenciar a sua segunda vinda. Poxa, e como é que estamos aguardando? Nós aguardamos Jesus ainda? Não estamos aguardando Jesus coisa nenhuma, porque ele já veio. Ele veio a primeira vez para os judeus, voltou a segunda vez para os judeus em juízo, para julgar Israel, a invasão de Jerusalém, no ano 70, quando tudo se cumpriu. Não tem nada que ficou para trás, como alguns ainda insistem. Não, mas tem coisa que ainda não se cumpriu. Não é possível isso. Senão Jesus não diria na cruz, está consumado. Tá? A obra da libertação, a obra da remissão dos pecados. O Cordeiro de Deus foi sacrificado para tirar o pecado. Né? Então, é absurdo a gente ficar entoando essas músicas, essas canções, esses hinos, e falar que estamos adorando a Deus e falar que Jesus está vindo. Só se tiver uma terceira vinda, coisa que a Bíblia não prevê. É um absurdo. Né? E passa até por mentirosos, né? Esses religiosos que ficam falando que Jesus vai voltar, se passam por mentirosos, porque, gente, nós estamos em 2022. Como que Jesus não volta? E quanto tempo? Aí há séculos vem falando, vem ecoando essa promessa da vinda de Cristo, e não vem. E vai passando para as próximas gerações, e Jesus vem, Jesus está vindo, e não volta. É fim dos tempos. Jesus está voltando, e nunca volta. O que está acontecendo, né? Então, querido, louvar a Deus não é isso. A base para nós louvar a Deus, Jesus já falou ali em João capítulo 4, para aquela samaritana do poço de Jacó. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não é com gesto, com música, com coreografia, porque agora bota aí gente para dançar, né, nessas igrejas aí, falar que estão louvando e adorando. Miriam dançou na presença de Deus, aí eu danço também. Pega lá Miriam, Jesus do céu. Livro de Êxodo, né? Capítulo 15 do livro de Êxodo, Pentateuco, Antigo Testamento. E eles querem trazer para hoje, diz que é a mesma coisa. Miriam dançou, eu danço também. Aí, querido, não tem nada a ver. A adoração é diferente. A adoração hoje é em espírito e em verdade, na presença de Deus. Não é para ninguém ver, não é para ninguém ouvir. É o teu espírito com o Espírito de Deus, adorando ali o Senhor. E é curioso que essa passagem de João capítulo 4, Jesus ainda fala assim, que o Pai está procurando. Olha isso. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso ele falou porque estava ali naquela época, o templo estava de pé lá em Jerusalém ainda, né? O juízo ainda não tinha chegado. Mas hoje, queridos, em 2022, não tem mais templo para nós ir adorar. Repito, o templo hoje somos cada um de nós, cada um dos eleitos. Nós somos o templo, nós adoramos, ministramos louvores agradáveis na presença do nosso Pai Eterno. Simples assim, né? Então, espero ter contribuído para que você possa estar esperto quando você ouvir um lançamento aí. Porque
Eu falei só esses três, porque tem músicas por aí, louvores, que vendem, os caras ficam ricos, tão ricos, cantores evangélicos, pastores, duplas, conjuntos musicais, estão riquíssimos à custa de vender louvores que falam até blasfêmias e heresias contra o nome do nosso Deus, não é? Não edifica em nada, mas como é modismo, né? Tá na moda, jogou nas redes sociais, logo pega, né? Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Amém.